Tiporimonã, que assim seja e assim será. Preparados, animados para a aula de hoje? Sim. Animado, sim. Não estou com essa preparação toda, não, porque sem material eu fico deficiente. Tô com medo, Vera, viu? Tô com medo hoje. Vou já fechar as câmeras e ir embora. É duas. É sempre uma alegria imensa estar juntamente com cada um de vocês. Sabemos que não é fácil, né? Muitas coisas do dia a dia que acontece, trabalho, correria, estudo e tal, mas estamos aqui juntos, estamos aqui de pé, né? Em um mesmo propósito, aprender e ensinar, né? Uns aos outros, e vamos lá, certo? A nossa aula de hoje, gostaria que, tipo assim, tivesse mais alunos, mas você com vocês. Vocês foram os escolhidos da noite, então vamos lá, né? Todo mundo fez, eu acredito que só Lucas, né? Eu não sei se o Parentiels fez, o vocabulário, Fabiana também, e as demais. Creio que Vera não tem como apresentar hoje, né, Vera? E Cristina também, mas Lucas e os demais, acredito que sim. Está desligado o microfone, Vera. Infelizmente, eu não tenho como. Eu gosto de acompanhar com papel na mão, porque eu tenho tudo rascunhado, tudo escrito, né? Aí eu faço geralmente esse PDF, eu envio e eu imprimo para acompanhar, porque para mim é até melhor por conta da visão também. Mas aí, sem papel na mão, eu fico deficiente. Infelizmente. Maravilha, tá lindo, hein? O seu brinco de pena. Parabéns. O meu? Isso mesmo, tá lindo. Obrigada. Pessoal, vamos lá. Para a gente dar uma aquecida, vamos praticar o Pai Nosso. Vamos praticar o Pai Nosso. Eu quero ver vocês pronunciando o Pai Nosso, certo? E depois a gente damos o segundo passo. Vamos lá, Lucas Emanuel. Que é isso? Já vai começando por mim? Isso mesmo. Por você. Você foi o escolhido. Mas pode olhar no material, porque eu não consegui ainda aprender ele todo. Pode sim. Eu quero ver você pronunciando para ver como está a questão das palavras, como você está pronunciando, tá bom? Tá certo, só um segundo. Vou começar. Orerube, Ibaque Petecoa, Imoetepira Mandereira Toicó, Tou Endereino, Tonhemonhang, Enderemimotara e Bipe, Ibaque Yemonhanga e Abé, Oreremiu Ara e Abion do Ara, Eng Coriorebe, Endeniron, Oreangaipaba Orebe, Orere de Come Muansara Supé, Oreniron e Abé, Oremoarucá, Umen e Epé, Tentação pro pé. Oré Psironte e Epé, Embaé Aíba Suí. Amém, Yesu. Acabou-se. Agora o lema dos Potiguara. Tá certo. Vou ver se eu já consegui aprender. A-C-O-A. Não, peraí. A-C-O-A. A-C-O Ecobé. A-C-O Manon. Iandé Anamaté. Oicobé Coibiper. Auiera Manhene. Tá certo, professor? Eu esqueci alguma parte.
Isso está certíssimo. Lembrando que no início, né, a C, O, A, né, O, a C, O, I, Co, E, mas você corrigiu. Tá ok, parabéns. Vamos lá agora, Cristina. A prática do lema e depois o Pai Nosso. Vamos fazer assim invertido para ficar legal. Vamos lá. Tô sem um papel na mão, mas vamos tentar, né? Acé o a céu e cobé, a céu manon. Yandé anamaté, oicobé, coibipe. Yandé anamaté, me perdi. Acé o a céu e cobé, a céu manon. Yandé anamaté, coibipe. Yueira manene. É isso ou tem mais coisa? Eu não tô lembrada. Calma, Cristina, respira tranquilamente. Vamos lá do início novamente. A, C, O, a céu e cobé, vamos lá. A céu e cobé, a céu manon. Yandé anamaté, coibipe. Yuiera manheme. É assim? Ó, eu vou pronunciar para você pausadamente, aí Tá. você vai ouvir direitinho, tá certo? A, C, O, a céu e cobé, a céu manon, o iandé, a namaté. Vamos lá, só você agora. Acé o acé oicobé, acé o manon, Yandé anamaté, coibipe. Auiera manheme. Acertei? Vamos lá novamente. Tranquilo, você vai conseguir. Falar novamente. A, C, O, Acé o acé oicobé, acé o manon, Yandé anamaté, coibipe. Olha, sem papel não sou nada. Não tô vendo nada, tô com a venda no rosto aqui. Acé o acé oicobé, acé o manon, Yandé anamaté, coibipe. Yuiera manhene. É isso? ó, presta atenção. A, C, O, a céu e cové, a C, O, a céu, manon, Yandé, anamate, oi, cové, co, ibipé, Yandé, anamate, oi, cové, co, ibipé. Auiera manhene, auiera manhene, auiera manhene, auiera manhene. Ouviu direitinho? Ouvi. Pronto. Vamos para o segundo passo. Vamos para o Pai Nosso agora. Depois eu quero fazer novamente essa daqui, mas deixa eu tentar ver se eu consigo respirar. Certo, tranquilamente. Você está em casa. Vamos ver o Pai Nosso agora? Para depois ser os outros colegas, tá bom? Tá. Orerubi, Ibaque Tipecoá, Iomoté Bíramo, Yandeira Deraicó, Toyo Correino, Tonhem Moang, uma coisa assim. Indere Miotara Ibipe, Ibaque Imongue Iabé, Oré Mion, Araibipe Onduara, Emi
Emieng, Coirioibé, Endé. Eu não consigo, não. Indé, Niron, Oré, H, Bapa, Angaibá, Bapa, Recé, Oré. Oré, Miassussus, Memuassu, Sara, Supé, Oré, Niron, Iabé, Oré, Mo, Aracá, Supé, Tentação, Pupé, Oré, Pisiron, Té, Iepé, Mbé, Ambá, Suí, Amém, Yesu. Professor, só foi que conseguiu sair. Não deu para estudar mais do que isso, não. Pronto. Maravilha. É Maravilha praticando que a nada, tá? gente... Prestar atenção. Maravilha. É praticando que a gente aprende, tá certo? Eu vou passar para outro colega, depois a gente volta novamente. Aí você vai Certo, praticar o Pai Nosso e vai praticar o lema dos Potiguara, tá certo? certo, Mas fique tranquila, tá bom? certo. Vamos lá, parente Elcio, grande guerreiro. O Pai Nosso, para os nossos parentes ouvir. Chapecoema, Xeanamagué, Orerubi, Ibaki Petecoa, Imoeté Piramoindereira Toicó, Tu Indereinha, Tonhemunhanga Indere Mimontara Ibipi, Ibakipe, Nhemunhanga Iabé, Oreremi Uara Iambi Onduara, Eme Engi Curiorebi, Deniron Ore, Angaipa Varese Oreb, Orerere come uma sara supé, ore niron yabé, ore moaru caumen epé, tentação pupé, ore pisciron tiepé, imbaé aiva sui, amém, Yesu. O lema agora dos Potiguara. Não entendi. Agora fale o lema dos Potiguara. Acel Yekobé, Acel Manon, Yandé Anamaté, Oikobé Coibipe, ao Yera Manhune. Maravilha. Agora vamos ver a Lúcia. Certo. Seria o Pai Nosso logo ou o lema dos Potiguaras? O Pai Nosso. Cristina, desliga o microfone, por favor. Eu não estou prática muito nele ainda não, mas eu vou fazer o que eu sei, tá certo? Orerubi, Ibaque Petecoá. Imoete Píramo, Indereira Toicó. Tou Indereino. Toye Moyangue, Inde Remimotara, Ibipe. Ibaque Pe, Inhemonhanga, Yabé. Oré, Remiu, Ara, Yabe, Onduara. Essa parte eu sempre não consigo fazer bem direitinho. Tinha mais dificuldade. Eme, Enge, Cori, Orebe, Inde, Iniron, Ore, Engaipaba, Rece, Orebe. Ore, Re, Comimuassara, Supé. Parece a criança soletrando. Ore, Niron, Iabé. Ore, Orucá, acho que é Iep, tentação, Pupé. Ore, Psironte, Iep, Mimba, Iaibe, Isso. Amém. Acho que faltou, não foi? Tá, agora para o lema dos Potiguara, tá certo?
Certo. O lema dos potiguaras é Assé o-a, Assé oikobé, Assé omanon, Yandé anamate, Oikobé coibipe, Auiera manheno. Pronto. Uma dica Pode para falar. Cristina com relação ao lema é que são 6 frases, Cristina. Eu só consegui memorizar assim. E a última frase eu aprendi a falar ela ouvindo a música, porque ela é um pouquinho mais difícil a gente pronunciar. Porém, aí eu vou falando e vou sabendo que são 6 frases, então se eu não falar as 6 é porque uma se perdeu, mas agora eu já consegui aprender. Viu? Gratidão. Vamos lá, Fabiana. O lema dos Potiguara. Assé o-a, Assé oikobé, Assé omanó, Iandé anamate, Oikobipe coibipé, Auiera manhene. Pronuncie em português. Em português. Eu achar aqui que eu esqueci. A gente nasce, a gente vive, a gente morre, mas nosso povo viverá nesta terra para sempre. Muito bem. Agora o Pai Nosso. Orerube, Ibaquipetecoa, Imoté Píramo, Indereina Toicó, Tou Enderenho, Tonhé Morangue, Inderemi Motara Ibipe, Ibaquipé e Anga e Abé, Oreremil, Araí, Abiondura, Ieme, Engue, Cori, Orebe, Indeniron, Ore, Agaipaba, Rece, Orebe, Orerecó, Memuassara, Supé, Oreninho, Rinon e Abé, Oré, Mo, Rucá, Umé e Bipe, Iepe, Tentação Pupé, Oré, Psironte e Epé, Mimbaé, Aiaba, Suí, Amém, Iesu. Pronto, muito bem, muito bem. A nossa atividade, quando a gente retornar, né, nas próximas aulas, a gente teremos uma atividade só com o Pai Nosso, viu? Então, desde já vão praticando o Pai Nosso ao pé da letra, para que vocês possam aprender sem o papel, sem o caderno, só na mente, tá certo? Vamos lá dar continuidade. Mas parabéns a todos e a todas que pronunciaram, né? Pai Nosso e o lema espiritual. Eu vou no lema. Fica à vontade. Assé o-a, Assé oikobé, Assé omanon, Yandé anamaté, Oikobé coibipe, Auiera manheno. Maravilha, maravilha, muito bem. É porque você estava nervosa, mas você Estava sabe. nervosa. Peguei um papel na mão. Fique tranquila, tá bom? Agora eu quero ouvir você pronunciando Pai Nosso. Vamos lá? Lá vai eu de novo. Não vou conseguir não, professor. Não consegui. Eu não estudei esse Pai Nosso. Estudei, mas não consegui pegar. Cristina, essa palavra não existe pra gente, né? Vou tentar. Vou tentar. Vamos lá, tente aí. Orerube, Ibaquitepecoá, Imoeté Píramo, Yandererecó, Teicó, To Endereino, To Endemoangue, Enderemi Motara Ibipe, Ibaquipé, Yandé Moangue Yabé,
oré miron, ará ibi onduara, endi coriorebe, onde iron, oré angaipaba recé orebe, oré reroque, memio sara supé, oré iniron iabé, oré aruca, umé iepé, tentação pupé, oré pisiron te iepé, bembe aiba suí, amém Yesu. Foi o que deu para Bem, sair. muito bem, tá melhorando, tá vendo? Tá melhorando. Você pode também fazer por parte, certo? Certo. Eu falo você, mas para todos que ainda têm dificuldade. Vocês podem fazer por parte e vai praticando, entendeu? Por partes. Um exemplo, na parte, você tira uma parte, um exemplo, número 1. Aí você vai praticando só o número 1. Orerube, Ibaque, Petecoa, Imoete Píramo, Enderera, Toicó, Tou Endereino. Aí pratica só essa parte. Pratica umas 5 Certo. vezes até pegar, né? Aí vai para Uhum. outra parte, a parte 2. Tonimo Angi, Endereri Motara, Ubipe, Ubaquipe, Inimanga e Avé. Praticam as 5 vezes, essa segunda parte. Aí a outra parte, a terceira parte. Orere miuara, yambionduara, imeeng corioreb. Ende niron ore angaipabare oreb. Aí pratica também, para pegar bem direitinho, né? Para absorver bem direitinho. Aí depois pega a outra parte final, aí você já tem aprendido. Orere come mansara supé, ore niron yahvé, ore moaruca umiepe, tentação pupé. Ore pisiron tiepé, emba a iba, su e amém, Yesu. Vocês fazendo por partes, vocês aprendem mais rápido, tá certo, pessoal? Vamos lá, dando continuidade. Agora eu quero ouvir de vocês também, assim como foi o Lema dos Potiguara, o Pai Nosso também. Agora eu quero ouvir de vocês os pronomes da primeira série e da segunda série, certo? Vamos lá, Lucas e Emanuel. Boa noite, Pajé Rafael, que Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais uma aula, tá bom? Professor, essa questão dos pronomes da primeira série e da segunda série eu ainda vou procurar aqui. Só um minutinho. Porque eu não consegui aprender eles todos. Eu só consegui falar alguns da primeira série, aí eu estava praticando esses dias os da segunda série e os da primeira série que eu não estava conseguindo memorizar. Pronto, para vocês não fazer uma salada de fruta na mente de vocês, pratique só o da primeira série. Quando aprenderem de fato, aí vai para o da segunda série, tá bom? Tá certo. Consegui encontrar aqui os pronomes. Pronomes da primeira série. Ixé, eu, endé, tu, a, ele ou ela, oré, nós, exclusivo, iandé, nós, inclusivo, pé, em, vós, e, a,
eles ou elas. Já os pronomes da segunda série são che, eu ou meu, endé, tu, e, ele ou ela, oré, nós, exclusivo, e andé, nós, inclusivo, pé, vós e eles ou elas. Sim, da primeira série, faltou um, que é a sé, que é a gente. Isso mesmo. Isso mesmo, Lucas. Agora eu quero que você forme duas frases, só duas, com os pronomes da primeira série. Tá certo. Deixa eu pensar aqui. Não importa a ordem não, né, professor? Vou começar com um da segunda série, que é Che Temimboé, que é Eu Sou Estudante. Já um que pode ser tanto de uma série como outra é Oré Temimboé, Nós Somos Estudantes. Só que o Oré é nós exclusivo. Tá certo? Isso. Maravilha. Isso mesmo. Vamos lá, vamos dar continuidade. Daqui a pouquinho você irá pronunciar mais frases, tá bom? Ok. Vamos lá, Cristina. Os pronomes da primeira e da segunda série. Primeira série. Ixê, eu, endê, tu, a, ele ou ela, oré, nós, exclusivo, yandé, nós, inclusivo, pe, vós, a, eles ou elas. Primeira série. Segunda série. Che, eu ou meu, endê, tu, e, ele ou ela, oré, nós, exclusivo, andé, nós, inclusivo, p, vós, e, eles ou elas. A sorte que eu tinha anotado isso aqui numa folha aqui perdida, e que eu encontrei aqui no meio dos meus troços aqui. Foi que eu consegui me sair nessa. Pronto, Cristina. Agora vamos lá, Vera. As formas principais é Ixé, que é o das primeiras séries, né? Ixé, eu, Endé, tu ou você, Aé, ele, Oré, nós, exclusivo, Yandé, nós, inclusivo, Pé, em, vós ou vocês, Aé, eles ou elas, Até, a gente. Da segunda pessoa, Xé, eu, o meu, da segunda série, né? Xé, eu, o meu, Endê, tu, o teu, e ele, o dele, Oré, nós, o nosso, exclusivo, e Andé, nós, o nosso, inclusivo. P, vós, o vosso, e eles, elas, deles ou delas. Seria isso, professor? Isso mesmo. Vamos lá, Fabiana. Primeira série. Ixé, eu, Indé, tu,
Aí é ele ou ela, ora é nós, exclusivo, e andé, nós, inclusivo, P é vós, A é eles ou ela, a sé, a gente. Segunda série. Xé, eu, indé, tu, e ele ou ela, oré, nós, exclusivo, e andé, nós, inclusivo, P, vós e eles ou elas. Pronto, muito bem. Vamos lá para G. Rafael. Os pronomes da primeira série. Você consegue? Tia Pepituna, She Imboissara, Pia Tampitinguara, She Anama. Eu vou dar uma olhada só aqui, professor, porque como eu estou no meu trabalho, fica um pouco complicado. Tá em dois pensamentos, sabe? Mas eu estou com um livro aqui e ele vai me auxiliar. Rápido. Vamos lá. Hum, Deixa eu ver aqui. Professor, teria como o senhor pedir para outra pessoa ir agora e o outro ser eu? Sim, Pajé. Sim, com certeza. Depois é a sua vez, então. Vamos lá dar continuidade. Vamos lá, Vera. Forme duas frases usando os pronomes da primeira série. Certo, professor, certo. Vou formar duas frases, é isso? Deixa eu ver Isso. aqui, duas frases. Deixa eu ver se eu consigo. Estou olhando nas anotações antigas, mas vai dar certo. Uma frase seria Oreco no mim potiguara. Seria o exclusivo e quer dizer nosso menino é potiguara. Uma outra que foi nos meus rascunhos é Iandé Anama, que é o inclusivo, que é nós somos família. Nas anotações eu tenho, acho que eu tenho 5, diz assim, Guiratatá, que é meu pássaro de fogo, Auá Eté Peém Guarani, que é vós sois indígena guerreiro. Aé Xeiru, Xeirum, aquele é meu amigo companheiro. Essas foram frases que eu criei, né, que está aqui nos meus rascunhos. Xeci Porangue, minha mãe é bonita. Deixa eu ver. Pronto, são só essas. Aí eu também não sei se a colocação dos pronomes está em ordem, porque essas eu criei. Aí é com o senhor. Se está certo, ou se tem algo que eu devia ter feito melhor. Essa está no rascunho, eu consegui encontrar. Certo, entendi. Então você já tinha feito, né, essas frases aí, né? Isso. Entendi. Ok, então. Vamos lá, Fabiana.
crie 2 frases, por favor, com os pronomes da primeira série. Indé Cunhã Taiporangue, tu menina bonita. E quando eu criar outra, aí eu levanto a mãozinha, viu? Certo. Vamos lá, Cristina. Como eu estou sem material, achei alguma coisa aqui também perdida. Não foi criada por mim, mas assim, foi o que eu encontrei. Morobixaba Ixê. O cacique sou eu. Tiandé Pituna Xeici. Boa noite, minha mãe. Foram as duas que eu encontrei. Eu acho que dá para... Não sei se dá para sair isso aí. Porque eu estou sem material. Ótimo. Vamos lá. Parente Elson, o grande guerreiro, o grande professor. Vamos lá, crie 2 frases para nós ouvir também. Pode repetir, Parede? Pode? Forme 2 frases com os pronomes pessoais da primeira série. Ixé, Aicó, Pronto, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos lá, Pajé Rafael, você pode agora os pronomes da primeira e da segunda série. Em Che, em Boissara, Piatã. Sim, meu professor. Forte e valente. Vamos lá. Os pronomes da primeira série, né? Ixé, eu. Indé, tu. Ele, ela. Oré, nós, exclusivo. Yandé, nós, inclusivo. Em, vós. Eles e elas. Sé, a gente. E o da segunda série é Che, eu, meu. Inde, tu. Ele e ela. Oré,
nós exclusivo. Yandé, nós inclusivo. Pé, pe, vós e eles e elas. Pronto, show de bola. Agora, forme duas frases com os pronomes da primeira série. Da primeira série. Isso. Ixê, Guarani, Ixê, Imboeçara. Eu, guerreiro, meu professor. Deixa eu ver aqui. É, é, deixa eu ver aqui. É, de- é da primeira série ou da segunda, professor? Fique à vontade, faça da segunda, se você achar mais fácil. Segunda. É, Che Moroboessara Atan, meu professor forte, né? É, 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 às vezes o cara cria tanta frase, professor, e quando chega numa hora dessa, o cara parece que dá um branco, sabe? Mas no caso eu já criei duas, né? Tipo assim, dá aquele branco, aquele frio na barriga. É normal, tá certo? Não, nem tanto isso. Mas eu lhe entendo. Vamos lá dar continuidade É que o à nossa aula. Mas parabéns pelas frases, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vocês conseguem já pronunciar as vogais no tupi antigo, as vogais orais e as vogais nasais? Quem lembra? Isso foi falado na aula prática, lembram? Eu consigo mais ou menos, professor. Aquela que eu tinha mais dúvida, que é o eu já consigo pronunciar. Eita, que bom, Lucas, que bom, né? Muito bem. Então vamos lá. Você vai primeiro vai pronunciar as vogais orais e depois as nasais, tá bom? Vamos lá, fica à vontade. É porque eu não me lembro quais eram as vogais e as nasais. Eu só lembro do daquele apóstrofo Y. Aí eu não lembro as outras, não. Não, mas é normal. É normal. A, E, I, O, U, né? Que não é seis, entendesse? As nasais. A, Ah, I, O, U, né? As tá. nasais. E as orais, entendeu? Quero que você pronuncie a pronúncia. A, E, I, O, U, Tá certo? Sim? Isso mesmo. Agora as nasais. N, I, O e Não é assim? Ou não? Repita novamente as nasais. N, Em. E, I, O. Falta uma. Rapaz, eu não lembro, não. Não vou mentir. Ó, A, E, I, O, U, I, que não é seis vogais no tupi?
né? Eu estou falando Sim. das orais. E as nasais? An, en, in, on, u. Ah, eu pensava que o som do mudava nas nasais, mas é a mesma coisa, né? Por Não, é isso a que eu mesma fiquei meio coisa. confuso. É a mesma Fiquei coisa. Vamos confuso. lá. Pronuncie. An, en, in, on, u. Isso mesmo, muito bem. Agora, Fabiana. Vamos ver, né, que sai. Gás orais. A, E, I, O, U, U. Vogais nasais. An, en, in, on, in. Pode ser? Isso mesmo. Muito bem. É assim que vai aprendendo, né? É por meio da prática que a gente aprende. É porque às vezes alguns alunos ficam com vergonha, né? Quando pronuncia né? Aí fica meio com vergonha, mas é normal, tá bom? Vamos lá, Cristina. As vogais A, E, I, O, U, I. As nasais an, en, in, on, u. É assim? Pronuncia novamente ela. Qual? A nasal? As nasais? Isso. Isso. An, en, in, on, u. Acho que é isso. Isso. Vocês praticam daquela forma que eu falei para vocês na aula prática, entendeu? Uhum. Até com lápis mesmo vocês conseguem pronunciar corretamente, tá certo? Uh. É só deixar, pessoal. Vocês trincam os dentes na parte da frente e deixa a língua parada e faz o som da vogal U. Sabe como era que eu Isso estava mesmo. praticando? Eu estava praticando segurando a língua no céu da boca. E por isso não estava saindo direito. Eu tinha esquecido que era para prender os dentes e deixar a língua parada. Lucas aprendeu corretamente, né? Lucas absorveu rapidinho na aula prática, né? E aprendeu como pronunciar, né? A vogal I, né? Professor, olha, a cabeça do Lucas está mais fresca, viu? Bem mais fresquinha, tem muito problema. Então, vamos lá, o Pajé Rafael. As vogais orais e nasais. A, E, I, O, U. E nasais é E, I, O, U. É meio diferenciado. Por Mas gentileza, pronuncie novamente as vogais nasais. por isso que é bem importante ter essas aulas práticas, professor. Por quê? Porque, tipo assim, a gente, à distância, não absorve, mas não é tanto como uma aula presencial, né? De você estar com um professor, com um colega, praticando, que seja a língua ou outra matéria, ou outra atividade, outra coisa que você esteja estudando, que se for na prática, eu creio que absorve-se com mais facilidade, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Aprende sim, bem mais rápido, aprende bem mais coisas, né? Por meio da aula prática, né? Mas
por enquanto, vamos praticando por aqui, vamos aprendendo por aqui, e é isso, tá bom? Há momento para tudo na nossa vida. Terá nosso momento da gente juntos, todos, sentarmos, dialogarmos, socializarmos em tupi, tá bom? Mas vamos lá, por gentileza, pronuncie novamente as vogais nasais. Vamos lá. As nasais, né? A, I, O, U, I, U. Muito bem. É como que você pronuncia a vogal nasal A A, e a vogal Y? U, U. Isso, boa. Vamos lá para Vera Lúcia. Vamos lá, Vera. As vogais nasais e as vogais orais. A, E, I, O, U, U. As nasais seriam an, em, in, um, u. Esse Y é muito. Deixa eu tentar de novo. Deu certo? É como o Lucas falou, você trinca os dentes, né? E pronuncia a letra U. Porém, vai sair a letra Y, né? O som da vogal I. Y. U. 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 É isso? Por U. aí. Por aí. Tá melhorando. É por meio da prática que vamos aprendendo, tá bom? Vamos lá, Certo. grande guerreiro, parente Elso. Agora a sua vez. As vogais orais e nasais. Para os colegas ouvirem você pronunciando também. Vamos lá. A, E, I, O, U, I. As nasais. An, em, in, on, I. Isso, simples e fácil, né? E todo mundo feliz. Vamos lá, dando continuidade. Agora vamos para o vocabulário, né, da atividade proposta que eu coloquei que eu coloquei para vocês fazerem. Todos não fizeram, né? Teve os seus motivos, mas o Luca fez, então ele vai apresentar para nós um pouco sobre esse vocabulário, como ele fez, como foi e tal, quais foram as palavras, e juntos vamos trabalhar essas palavras, tá bom? Posso começar, professor? Sim, sim, Lucas, fique à vontade, tá bom? Ok. Se todo mundo tivesse, tivesse feito, se tivesse mais alunos na aula, né, na sala, a gente ia fazer uma dinâmica por meio desse vocabulário, onde alguns ia ter alguma dificuldade, outros ia trabalhar essa dificuldade. Mas não está todo mundo, né? Fica para outro momento. A gente fazer outra dinâmica de outra forma, tá bom? Mas fica à vontade, Lucas. Certo, eu Eu vou tenho. iniciar. Tô com medo. Pode Pode falar, falar, parente. Pode continuar, Lucas, depois eu falo. Tá certo. Instituto de Educação Neuza Campos, RN, curso de Tupi Antigo, estudante Lucas Emanuel, turma 01, data 16 de 4 de 2025, professor Piatan de Ubirajara e a atividade. Atividade individual de pesquisa. 01. Pesquise no dicionário de Tupi Antigo
o máximo de palavras que você encontrar em tupi, colocando o significado de cada um em português, formando um vocabulário organizado de estudo e pesquisa para sua aprendizagem. Eu fiz bem pequeno, com umas no máximo umas 4, 5 palavras em cada letra. Aí foi da letra A até a letra Z. Foram poucas porque senão não ia caber muito na página. Aí eu coloquei aqui o título, Vocabulário de Tupi Antigo. Professor, eu leio tudo, pode ser tudo, todas as palavras? Não, Lucas, você lê algumas, tá bom? Aí quando chegar no momento eu mando você parar um pouquinho, tá bom? Tá certo. Acho que eu vou ler pelo menos uma ou duas de cada letra. Letra A, abacaxi, naná, em tupi, aldeia, taba. Aí a letra B, braço, iviá, ivá, na verdade. Bonito, porangue. Letra C, casa, oca, céu, ivaca. Aí letra D, doença, eicuaraíba, dor, puru. Letra E, espírito ou alma, anga, escudo, pitu. Letra F, festa, guaú, filho, membi. Letra G, gente ou pessoa, abá, guerra, marana. Letra I, índio ou homem, abá, irmão, iuirai. Letra L, língua, nhen, luz, endi. Letra M, mãe, si, mar, Paranã. Letra N, noite, pitum, nuvem, ibá. Letra O, olho, tiçá, ouvido, nambi. Letra P, pai, rubá, peixe, pirá. Letra R, riso ou alegria. Essanha, roupa, aoba. Letra S, sangue, tugui, sol, Guaraci. T, letra T, terra, ibi. Tempo ou se referindo a clima ou um tempo passado. Ará. E trabalho, parabique. Letra U, de urubu. Urubu fica a mesma palavra tanto no português quanto no tupi. Letra V, vida, tecó. E eu trouxe nessa letra V, eu trouxe um verbo que é o verbo ver. Epia. Letra Y. Que é água. E tem também ivi, que é terra, né? Letra Z. Zangado ou raiva. Angue, coaíba. Zelador ou cuidador. Biara. Foi isso, professor, meu vocabulário. Tem algumas palavras a mais em algumas letras, porém eu pronunciei apenas duas em cada uma. Ótimo, Lucas Emanuel, parabéns. Ótimo, de verdade. O parente Elcio, você ia falar, fica à vontade, tá bom?
Eu tenho o meu também, viu, parentes? Então, vamos lá. Instituto de Educação, Neuza Campos, RN, Rio Grande do Norte. Aluno Elson Iberere Coara. Professor Piatã. Aí, vamos lá. Vocabulário, né? Por meio do dicionário. Eu não coloquei na ordem como nosso parente Lucas colocou, né? Porque seriam muitas palavras. Aí eu notifiquei aqui alguns para a gente falar com ela, falar delas, né? Principalmente aquelas que a gente usa muito no dia a dia, que ela é de suma importância a gente ter esse domínio no nosso dia a dia. Como é o caso de Quaraci, né? Que é sol, Iaci, que é a lua, Iacitatá, que seria estrela, que seria não, que é estrela, Tatá, que é fogo, Itá, pedra, né? Oca, casa, Murubixaba, cacique, Tubixaba, liderança, né? Escola, Imboeçaba, professor, Moromboeçara, aluno, Temimboé, comida, Tembiú, deixa eu ver o outro aqui, mulher, Cunhã, menino, Cunumim, menina, Cunhantaim, criança, Pitanga, aldeia, Taba, deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver. Rio, né? Lago, ou lagoa, Upaba. Pronto, gente. E sim, faltou mais um aqui, que está do outro lado. Apiaba, que é homem, né? Foi essas palavras que eu usei mais do dia a dia, não usei todas. Eu ia fazer muitas palavras. Aí eu usei essas palavras para que a gente possa utilizar no dia a dia. É de suma importância a gente aprender essas palavras e usá-la, né? Muitas vezes a gente não coloca ela na prática, acaba esquecendo. É muito importante a gente ter esse domínio do dia a dia, mesmo que para algumas pessoas pareça que a gente esteja louco, né? Falando num idioma que nem todo mundo conhece. Mas é através do nosso diálogo, é através da insistência, de levar adiante, né? As palavras, nem que seja pouca, as pessoas vão ver o quanto é importante a gente ter essas palavras no nosso dia a dia. Não vão esquecer, até mesmo aquelas pessoas que não estudam, mas pela curiosidade elas vão aprender. E é isso, gente. Tem diversas palavras, né, que eu nem usei todas aqui. No meu caso de quiser, que é uma palavra muito antiga, né, falada pelos nossos ancestrais, que inclusive tem muitas pessoas que não que falam sem saber que essa palavra é uma palavra em tupi. Então é isso. Elas vão somente trazer à memória palavras que elas ouviram dos seus antepassados, né, que muitas vezes nem imaginava que essas palavras era uma palavra em tupi. Então é isso, gente. Essa é a minha fala do meu vocabulário. E aí está. Maravilha, maravilha, professor. Sempre abalando, né? Parabéns, grande guerreiro, grande professor Elton. Só um minuto, Parabéns. professor e a todos. Só justificando aqui a ausência da minha esposa, né? Ela não está legal ainda.
Então ela não entrou na aula. E todos já sabem, já o ocorrido. Então esse é o motivo dela não ter entrado na aula hoje, viu? Só para justificar. Certo, grande guerreiro, tranquilo. Não se preocupem, tá bom? Tranquilamente. Assim como o parente Elcio falou, há uma diversidade muito grande de muitas palavras no vocabulário, né, tupi, onde é de suma importância nós estarmos praticando para juntos socializarmos uns com os outros, estarmos diariamente falando uns com os outros para a gente não perder, né, esse ritmo, essa pegada, né, da nossa cultura ancestral. Então é de suma importância a gente estar sempre focado no vocabulário, certo? Pessoal, mais alguém fez? Fabiana, Pajé Rafael. Professor, eu não fiz não, mas eu tenho uma planilha aqui, acho que com as 1.200 palavras que eu fiz, né? Se quiser eu mando. Olá, Davidson, boa noite. Você está bem? Tô levando, né? Tô aqui no laboratório da universidade, como sempre. Tô até cansando de estar aqui já. Mas espera aí que eu vou procurar aqui onde eu coloquei, né? A planilha, viu? Certo, tranquilo. Que Deus te abençoe. Vamos dando continuidade. Mais alguém fez? Eu fiz algumas palavras, não todas do vocabulário, que eu fiz só do A ao L, que ainda não posso escrever muito. Pronto, maravilha. Já é um avanço, né? Essas poucas palavras que você fez, praticando elas diariamente, já é um avanço. Já é uma boa para você e para todos nós que estamos nesse processo de aprendizagem, não é isso? Vamos lá. Eu quero você pronunciando ela para a gente ouvir, tá certo? Pronto, vamos lá. Abacaxi, naná, abelha, eira, abençoar, mongaraíbe, abóbora e urumum, abraçar, aiubã, abrigar, moangue, acabado, auié, acolher, piscirum, almoçar, caru, aldeia, taba, aprender, nemboe, árvore, ibira, banana, pacoaba, beiju, membeu, bambu, tancuara, barata, arabe, besouro, mangangá, canto, coti, camarão, poti, caminho, piara, caju, acaiú, cabeça, acanga, celestial, ibaquiguá, chapéu, acangaoba, cidade, tabuçu, chuva, amana, dentro, pupé, desenhar, coatear, escola, nemboessaba, enviado, mimundo, enfim, irum, enganar, irecominuar, engolir, mocongue, faca, quissé, falar, neengue, farinha, uí, feliz, uribe, flor, potira, galinha, guirá, sapucaia, grande, buruçu, guerreiro, guarani, habitante, fora, homem, apiaba, ilha, ipaú, índia, cunhã, índio, abá, início, ipe, lavoura, copiçaba, língua, apecu,
livrar, psiron, lixo, ite. Acho que é isso, viu? Muito bem, Fabiana, muito bem. Fico feliz pelo seu equilíbrio já na pronúncia das palavras, viu? Você já está pronunciando muito bem, sem errar, né? Na questão da palavra, as pronúncias. Parabéns. Que Deus te abençoe, é assim mesmo. Está no caminho certo. Muito obrigada. E dando continuidade à nossa aula, vamos já adiantar. Alguém mais? Creio que não, né? Vera não, Cristina não, Pajé Rafael. Professor, infelizmente eu fiquei sem o papel, não teve como não. Infelizmente é porque eu não consegui imprimir. E eu não rascunhei essa parte, né? Eu fui direto no. Eu já fui fazendo direto, infelizmente. E eu imprimi tudo direitinho, tem rascunho, tem tudo, mas ficou tudo dentro do caderno, na escola, infelizmente. Eu prometo que na próxima aula eu apresento. Tá me passando uma ideia. Será que eu consigo abrir em outro celular? Porque também se eu conseguir abrir em outro celular, eu consigo, né? Apresentar, né? Assim. Vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Eu já vou adiantar a atividade de casa, uma atividade bem básica de casa, para vocês começarem a praticar o vocabulário, tá bom? Quem não fez esse vocabulário de estudo vai fazer ainda, certo? Onde eu quero que vocês façam uma troca, certo? Exemplo, Lucas Emanuel, Lucas Emanuel manda o vocabulário dele para Fabiana, e Fabiana manda o vocabulário dela para Lucas Emanuel, onde um vai praticar o vocabulário do outro, para que na próxima aula um pronuncie e o outro responda em tupi, certo? Estão entendendo? Professor, eu não entendi muito bem. Também Tipo, não entendi, não. vai ser tipo assim, o exemplo que o senhor deu. Eu vou falar a palavra e Fabiana vai fazer, por exemplo, eu vou falar, pronunciar. Por exemplo, a palavra quiser. Aí Fabiana vai ter que dizer o que é a palavra que eu pronunciei, é isso? Isso, assim sucessivamente. Ela fala para você em tupi, você responde em português. Você fala para ela em tupi, ela lhe responde em português. E assim sucessivamente. Beleza? Tá certo. Muito obrigada. Ó, prestem atenção, Mas, fiquem atentos. Pode mas falar. essa divisão de atividades, o senhor vai distribuir as duplas ou como é que vai ser? Ou a gente vai ter que escolher? Não, vou distribuir agora com os alunos que estão aqui na aula, certo? Vou distribuir agora. Ok? Tem alguma dúvida, alguém? Só para título de esclarecimento, eu vou estudar o vocabulário que o parente fez. E o parente vai estudar o meu. Não é assim? E na troca vai se dar como o Lucas está dizendo. É assim? Isso mesmo. Você vai mandar o seu vocabulário que você fez em PDF para um dos parentes e eles mandam para você, certo? E vai ver essa troca, onde cada um vai ter que estudar o vocabulário do outro para poder aprender a palavra e pronunciá-la uns aos outros em tupi e em português, tá bom?
Nesse caso, eu preciso saber as que eu criei, dominar as que eu escolhi, né? E também a que o colega escolheu, ou só as que ele escolheu? Porque na pergunta eu vou perguntar para ele as que ele fez e ele vai perguntar para mim as que eu fiz. É assim? Isso mesmo. Ok, tá claro. Gratidão, viu? Vamos lá. Cristina vai com Vera. Lucas Emanuel vai com o Pajé. Elson, parente Elson vai com Fabiana, certo? E o parente Davidson, mande para mim as suas palavras que você vai fazer, que você vai criar, tá certo? Tá certo, professor. Entenderam, Eu pessoal, as duplas? só digitar para salvar em PDF para poder mandar, viu? Porque não está em PDF, não. Aí eu vou digitar para ficar bem legível. E porque está na mão. Aí eu vou botar ele digitado para ficar legível para enviar. Pronto, organizem o vocabulário de estudo de vocês, para vocês estarem praticando, estarem estudando, assim, juntamente com o colega, certo? Lembram quais são as duplas de vocês? Não tenho como esquecer de Vera, que são as duas que estamos sem material para estudar hoje. Pronto, vamos lá. Vera com Cristina, não é isso? Isso, verdade, Cristina. Vera com Cristina. Lucas Emanuel com o Pajé Rafael. O parente Elso, grande guerreiro, com Fabiana. E Davidson vai fazer o dele e vai mandar para mim. Pronto. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado. Vamos lá, dando continuidade ainda na nossa aula. Daqui a pouquinho encerra a aula, né? Mas vamos lá. Pessoal, vocês, os que fizeram o vocabulário, vocês tiveram dificuldade em alguma das palavras? Eu pude perceber que tem palavras nesse vocabulário que a gente estudou, que foi o que o senhor indicou, que há diferença na escrita também com relação ao Cuapa. É como se no Cuapa ela já está modernizada, houve algumas alterações, e nesse bem antigo está bem arcaico mesmo. Não são todas as palavras, mas eu encontrei algumas palavras, porque eu olhei uma a uma. Eu passei um dia quase que inteiro, né? Na verdade, estudando o vocabulário todo, e eu tive essa compreensão. É tanto que eu só coloquei no vocabulário aquelas que eu tinha condições de pronunciar. Acho que tem até umas 4, por exemplo, eu lembro de uma que era o lobo-guará, por exemplo, que escreve eu até anotei, ela é AGFIARA, a Iguaçu, né? Aí eu não sei como ler, no caso, AG e F, entendeu? Como é que vai ler isso aí? E assim, essa foi uma das palavras que me chamou a atenção, mas tiveram outras. Eu observei que a palavra que é escrita é diferente. Não sei se os parentes tiveram a mesma compreensão, que eu olhava muito o dicionário do Cuapa, né? Aí, comparando um e outro, eu tive essa impressão. O vocabulário do Cuapa, né? É um vocabulário atualizado, onde tem uma diversidade de palavras da atualidade, né? Onde a gente usa diariamente muitas das palavras, né? Já o douto primitivo, há muitas palavras que muitos parentes assim, não usam com frequência,
né? Por isso que é de suma importância a gente estudar, se aprofundar no vocabulário, certo? Porque tanto a gente aprende no Coapa, como no Tupi antigo, né, o método moderno, como no outro também, no que eu coloquei no grupo para vocês estudarem. Então, esses são materiais de suma importância para a aprendizagem do Tupi antigo, certo? Lucas Emanuel, você levantou a mão, pode falar, viu? Era sobre essa questão do vocabulário que Vera falou, um vocabulário da Coapa. Eu não sei qual é a diferença desse que o professor mandou para o que Vera citou aí agora há pouco. Eu acho que foi como o professor acabou explicando, Lucas, é que o do Coapa ele está mais moderno, né? E esse outro que é do Navarros, que muitas mais palavras do Coapa ele já vem realmente talvez desse, só que na minha compreensão ela já foi, como é que eu posso estar dizendo, melhorada, entendeu? Não sei se seria essa palavra, mas que ficou de mais fácil compreensão na pronúncia. E já nesse dicionário que veio, tem palavras que eu tive dificuldade de fazer a leitura. Se bem que eu tenho mesmo dificuldade de algumas palavras, que eu acho que é até normal, né? Mas aí no Cuapa eu acho ela mais claro, mais preciso, para minha compreensão, né? Acho que é mais moderno. Talvez seja isso. Não sei se o professor tem outra definição para poder explicar qual foi a diferença que eu encontrei, talvez, né? Isso mesmo. É isso aí, Vera, é isso aí mesmo. É, o Tupi-Potiguaracuapa, ele está aberto, né, a atualizações, fazer construir palavras novas por meio das palavras que já se tem, né? Então, é um dicionário, é um livro assim aberto, né, onde foi criado por vários professores, mas tem essa abertura para construir palavras novas, para aprimorar e assim sucessivamente, certo? Eu lembro, Lucas, que lá em cima, no iniciozinho dele, tem inclusive, que aí foi quando eu fui conseguir entender melhor, né? Tem uma definição que diz que é porque ele realmente era pronunciado por um padre, né? Que eu não me recordo agora o nome do seu material, mas eu até, inclusive, eu anexei no meu PDF a fala, para poder entender melhor, talvez, por que que havia essa diferença nas escritas de algumas palavras, que é mais na escrita, né? Agora eu entendi. Obrigado, viu? Muito obrigada, professor e Vera. Então, pessoal, observando aí as falas, né, a gente tem muita diferença, assim, o vocabulário antigo, né? Tem muitas palavras que a gente usa hoje na atualidade que não está lá nesse dicionário. Aí, com o Coapa, foi construída essas palavras que a gente usa no dia a dia. Tipo, pronto, hoje a gente não usa mais o termo índio, né, que está lá no vocabulário dizendo o termo índio. Hoje a gente não usa mais esse termo índio, agora é indígena. Aí foi aperfeiçoada, como a nossa colega aí já falou, né? Aí pegou o termo índio e aperfeiçoou a palavra para se tornar indígena. Aí ficou Avaeté, indígena. E outras palavras que não tem lá. Por exemplo, grafismo. Se você for procurar o grafismo lá, não tem. Mas se você for no Quapa, você vai ver que tem, né? Que é Taanga e Eguacaba. E Eguapaba. Entendeu, gente? Então, assim, e diversas outras palavras que a gente usa e que é necessário a gente ter hoje que foram aperfeiçoadas. Então, o material que foi feito foi para aperfeiçoar o idioma, facilitar, né, o entendimento que muitas palavras que hoje tem antigamente não eram usadas, né? Então, isso, todos os dois materiais de suma importância para o nosso aprendizado. Essa é a minha visão, meu ponto de vista.
Sem sombra de dúvida, guerreiro, sem sombra de dúvida. Todo esse material é de suma importância para a gente aprender ainda mais, aprimorar, corrigir, né, a pronúncia das palavras e etc. É de suma importância a gente estar com eles em mãos, estudando, buscando palavras novas, tirando dúvidas e tal, certo? Mas é isso aí. Pessoal, ainda referente a atividade de casa, a simples atividade de casa, eu quero que vocês, com base nos pronomes da primeira série e da segunda série, eu quero que vocês façam a dupla, né? De dez a 15 frases, certo? Em tupi. Porque eu quero que vocês socializem essas frases, tá bom? Só Ô, com pronomes da primeira série. É isso? professor, eu acho melhor o senhor deixar escrito o que cada equipe vai fazer e mandar para que ninguém esqueça do que vai fazer, entendeu? Eu acho legal assim. O senhor vê aí que manda amanhã ou na sexta, mas era interessante que mandasse escrito, ó, equipe A vai fazer isso. Equipe B vai fazer isso. Aí fica mais fácil da gente distribuindo por escrito, fica melhor da gente aprender. E ninguém Pronto. Sim, sim. Com certeza, já está tudo organizado já. Só vou colocar no grupo, viu? Só vou colocar no grupo para vocês verem como vão fazer. As duplas, né? As duplas vão estudar o vocabulário e também vão fazer estas frases. Eu quero de 10 a 15 frases em tupi, certo? Eu vou colocar tudo direitinho no grupo, tá bom? só dizer uma coisa, essas 10 a 15 frases vai ser cada uma pessoa que vai construir ou vai ser os dois que vão construir? É uma dupla, fiquem à vontade, tá certo? Fiquem à vontade em dialogar, em ver como vão fazer, como vão organizar essas frases e também estudar o vocabulário, tá certo? Ok, então, ok. Eu acho que ficaria interessante cada dupla, tipo, 15 frases, né? Dividir meio a meio para gente para ficar melhor para as duas pessoas do grupo. Assim como eu falei, né? Assim como eu acabei de falar, é uma dupla. Fiquem à vontade, dialoguem, veja como vocês vão fazer, veja a melhor forma e como vocês vão fazer, tá certo? Lucas Emanuel, você levantou a mão, pode falar. Quando o professor falou, eu pensei que era para, por exemplo, eu e o Pajé Rafael, aí ele fazia 15 e eu fazia 15, aí dava um total de 30 palavras, frases, na verdade. Aí eu pensei que era assim. Eu tenho uma sugestão. Eu aconselho não estender com tantas frases, porque se aí na próxima aula que a gente tem, a gente não vai ter como a gente apresentar, porque se for muitas frases, aí vai levar muito tempo. Eu acredito que 10 já é suficiente para construir cada equipe, né? Cada um constrói 5 e aí socializa a frase que construiu para que todos fiquem cientes do que foi construído, e eu acho por aí. Esse é o meu ponto de vista. Mas quem quiser construir mais, à vontade. Isso é a minha. Isso mesmo, guerreiro. Assim como eu falei, né? A dupla vão conversar, vão ver a melhor forma de fazer essa atividade de casa, tá certo? Eu quero, tipo assim, frases de 10 a 15. Ah, só vamos fazer 10. Beleza. O importante é que, tipo assim, faça. O importante é que socialize, dialogue e que, tipo, na aula apresente, certo? As frases, as palavras,
pronunciar as palavras corretamente, beleza? Ok, ok. Eu tô ficando sem bateria, meu celular tá descarregando. Se por acaso eu ficar sem estar na aula, é porque meu celular descarregou, só tô com 1%. Certo, guerreiro, certo, tranquilo. Pessoal, a gente falta poucos minutos, né, para a aula encerrar. Agora aqui a gente já finalizamos a nossa aula. Agora eu quero fazer os agradecimentos, né? Quero agradecer, né, a cada um de vocês por essa aula, por estarem aqui presente, juntamente com todos vocês.